Quero Teatro, Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Aldir Blanc, apresentam Festival Olhar pra Frente, uma série de entrevistas sobre teatro com 23 personalidades das artes cênicas do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Quero Teatro. Hoje a gente tem o prazer de entrevistar Orlando Caldeira. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Gente, o Orlando tem 20 anos de carreira e ele começou há muito tempo atrás num grupo chamado, um nome francês, é um nome muito chique, chamado Troupe d'Argent. Falei certo? Troupe d'Argent. Troupe d'Argent, pardon. O pá faz toda a diferença, né, nessa tradução aí. Não, então fala pra gente o que é Troupe d'Argent. Então, Troupe d'Argent em português significa grupo sem dinheiro. O pá é o sem. É importante essa informação. Já estava promovendo você. Engraçado que na época a companhia a gente tinha, quando ela surgiu, uma brincadeira de tudo era o contrário. Quando era uma notícia boa, a gente falava, galera, temos uma notícia ruim. Caramba, era por conta do nome, né? Porque as pessoas falavam assim, você vai botar um nome de uma companhia sem dinheiro, olha o que você está projetando. A gente falou, então a gente vai mudar isso. A gente usava tudo que era negativo e positivo. E veio justamente da situação que a gente estava, o grupo ele veio de um curso de teatro do ensino médio, do colégio que a gente estudava, que é o Visconde de Cairu, no Meia, aqui do Rio de Janeiro. E lá tem um grupo de teatro muito forte, que na época se chamava Grupo Gente, eu não sei como é que está hoje em dia, e muitas pessoas, muitos artistas renomados passaram por lá, então a gente tinha essa tradição de teatro na escola e a gente decidiu, no segundo grau, formar esse grupo. E foi, assim, uma revolução na minha vida essa companhia, porque logo no nosso primeiro espetáculo, a gente estreou no Festival de Curitiba, a gente foi indicado ao Prêmio Shell com pesquisa de movimento do espetáculo. Qual o espetáculo? Cidade das Donzelas. A gente estreou como esquete no festival, na época era muito forte a questão do festival de esquete aqui no Rio de Janeiro. Sim. Então a gente circulou muito nos festivais e aí quando a gente ganhava prêmios, a gente juntava o dinheiro para poder montar o espetáculo. Então foram 2 anos assim, de esquete para estrear no Festival de Curitiba. E de lá a gente já veio em cartaz para o Rio, já foi indicado o Prêmio Shell e daí não parou mais. Essa Cidade da Donzela foi a peça que eu mais viajei na minha vida. Assim. A gente fez turnê no Chile, a gente fez turnê na Itália, a gente foi para Londres com ela, a gente circulou o Brasil inteiro, ganhou muitos prêmios. E a partir daí a gente começou a montar os outros espetáculos. Vou falar direto, tá? Vai lá! E o interessante é que a gente começou a desenvolver um processo que era de... A gente taxava o que a gente ganhava. A gente tinha uma forma de divisão de lucro muito interessante, em que todo mundo ganhava o mesmo valor. Uma cooperativa. E éramos 5 atores, né? E a gente tinha uma verba para a caixa da companhia que ajudou a gente a crescer, montar os outros espetáculos. A gente tinha 13º plano de saúde. Uau! E era tudo isso. A gente tentava... O que acontece? Os nossos espetáculos, como tinha um processo de pesquisa muito intenso, a primeira peça demorou 12 anos para estrear, a segunda 3 anos para estrear, e a gente percebeu com o tempo que, para além da pesquisa estética e da linguagem artística, a gente precisava ter uma dedicação na produção. Então a Troupe d'Argent foi uma grande faculdade, escola para mim, para o artista que eu sou hoje, porque a gente entendeu, a gente ensaiava todo final de semana, 8 horas de ensaio. Para além do teatro, tinha uma gestão empresarial. E durante a semana a gente fazia esses encontros no qual a gente ficava 8 horas por dia, 5 atores lá com o seu computador produzindo, pensando a médio e longo prazo, entendendo todas as questões da produção. E foi o nosso pulo do gato para a gente conseguir alcançar o sucesso que foi todos esses espetáculos. Que incrível isso, porque vocês viajaram o mundo, né, com o teatro. E depois da Troupe d'Argent, você empreendeu outros projetos ligados ao teatro. Eu queria que você me falasse do Coletivo Preto. Isso. Então, o Coletivo Preto, ele vem com a premissa de pensar o protagonismo negro nas artes. Então, além dos nossos espetáculos, a gente tem uma série de ações para capacitação e formação de artistas para a cena, né? E o coletivo ele vem muito a partir do know-how que eu tive com a Troupe d'Argent, né? Essa coisa de pensar a produção de médio, longo e curto prazo. O coletivo ele é formado por mim, o Dreyson Menezes, que é meu marido, a Sol Menezes, que é a irmã do Dreyson, e o Licínio Januário,
que é Marido da Sol. Então, um coletivo familiar. Ele vem, na verdade, dos encontros de família, todos nós somos artistas negros, e dos encontros de famílias em que a gente falava sobre arte, falava muito sobre a cena, né? Eu lembro que na época tinha uma coisa que era muito corriqueira, quando a gente questionava a escalação de algumas produções, e a resposta que a gente tinha era, mas é porque eu não conheço nenhum artista preto, ou então porque não tem. Não procuram, né? Exatamente. E a gente conhecia vários, a gente ficava naquela questão, formamos o Coletivo Preto, com o nosso primeiro espetáculo, que é a Olivia, que eu assino a direção junto com o Dreyson Menezes, direção de movimento. E fora o espetáculo, a gente começou a promover algumas ações nesse campo de capacitação e formação de artistas. E a primeira foi o Mapeando os Nossos, que, para quem não sabe, o ator, quando ele vai fazer algum teste, ele precisa de um videobook para ser uma espécie de mostragem. Sim. Isso, na época, era um material extremamente caro, e muitos artistas pretos, por estarem no corre, por vários motivos estruturais, não tinham esse material. E o que a gente fez? A gente, de forma gratuita, conseguiu uma série de textos inéditos até, fizemos coach, conseguimos câmera, equipamento de som e gravamos esses videobooks de forma gratuita. E nessa primeira leva, por exemplo, a atriz Noemi Oliveira, que é uma excelente atriz carioca, ela fez o Mapeando os Nossos, e com esse material ela mandou para uma seleção de um curta dos Irmãos Carvalho, ela passou. Ela foi premiada a melhor atriz no Festival de Brasília de cinema. Uau. E hoje é a primeira atriz negra contratada do Porta dos Fundos. Então a gente... Uau. Que bom, que bom. Ela precisava só desse empurrãozinho que vocês deram, né? Como vários outros, né? E é muito importante essa articulação. E fora o Mapeando os Nossos, a gente fez o Escrita Preta, que é um ciclo de leitura dramatizada. De dramaturgos negros. E dirigido e atuado por artistas negros. E aí teve o grupo Núcleo Nova Visão, que é uma oficina de teatro afrocentrada, que o Dreyson Menezes dá aula, e de lá surgiu um núcleo de produção chamado Núcleo Nova Visão, e a gente foi se desdobrando, né? Que massa. Orlando, você fez parte da novela Verão 90 e você foi indicado ao prêmio de ator revelação dos melhores do ano no Domingão do Faustão. Eu queria saber a influência que a novela ainda tem de levar pessoas ao teatro, porque você está sempre em cartaz com alguma coisa, e foi mais ou menos na época da novela que vocês estavam em cartaz com, se eu não me engano, Oboró? Oboró, Umbela, Tropicalia, tipo, eu tava na época... Uma levada de espetáculos, né? E aí, assim, como é que foi isso? Tinha gente que ia para o teatro para ver o cara da novela Verão 90? Olha, eu vou falar uma curiosidade muito interessante, assim, foi uma experiência incrível a novela, foi uma experiência incrível a indicação, uma repercussão muito grande, assim, artisticamente, profissionalmente na minha vida. Mas na época, o que eu posso dizer, o que deu mais burburinho, reconhecimento, foi o espetáculo Oboró. Uau. Que foi um fenômeno aqui no Rio de Janeiro. Foi um acontecimento. Eu lembro que era muito comum, sei lá, eu na feira de manhã, umas 3 pessoas pararem e falar: caramba, te vi no Oboró, você é incrível. De tarde, mais pessoas à noite, as pessoas passavam no ônibus e gritavam, com a experiência de espetáculo de teatro, assim. Incrível, né? Isso foi pra mim muito motivador e muito transformador, porque ao mesmo tempo tinha novela. É claro que muitas pessoas foram ver por conta da novela, mas a gente não pode subestimar a força que o teatro tem. Com certeza. E você acha que para um ator negro estar em cartaz hoje num espetáculo de teatro, ele precisa se produzir, ou ele já está sendo realmente convidado para papéis não estigmatizados? Então, não precisa se produzir. Precisa, né? Ainda, né? Exatamente. E eu acho que essa reflexão ela tem que ser um pouco mais ampla, porque a gente precisa falar também do que se fala no teatro, né? Muito bem. Quando a gente pensa o teatro carioca e pensa as produções cariocas de 5 anos, 6 anos atrás, o que o teatro carioca estava falando? Quais eram as narrativas e as histórias que falavam? E a gente, como população preta, como população... com toda a nossa miscigenação, a gente tem tantas histórias para serem exploradas, a gente tem tantas formas de contar uma história, e eu acho que a gente, como artista no Rio de Janeiro, como artista de teatro no Rio de Janeiro, a gente explora pouco essas formas de narrativa, né? A gente olha pouco para o Rio de Janeiro, que é plural. Aí, se a gente for pensar estruturalmente, até a própria produção de teatro no Rio de Janeiro, ela está muito centrada na Zona Sul, às vezes escoa para o centro, e a gente pensa pouco o teatro na Zona Norte, no subúrbio, na Baixada, e isso volta contra a gente de uma forma gigante, porque a gente vai afunilando o teatro, vai afunilando o pensamento artístico, e quem sofre é o artista, e quem paga esse preço é o ator, que cada vez mais está sem público no teatro.
Sobre todo esse acontecimento que a gente está vivendo de pandemia, teatro online, o que você acha que o público está querendo ver no teatro quando as peças voltarem ao cartaz? Eu acho que o público ele quer sol, né? Ele quer respirar, ele quer ar livre. É claro que a gente está morrendo de vontade de aglomerar. Mas eu acho que a gente, como artista no Rio de Janeiro, pode recuperar uma coisa que está há muito tempo muito tímida aqui, que é o teatro de rua, por exemplo. Que aqui a gente tem o Tá na Rua, que trabalha há muitos anos nessa questão, tem a companhia de Mistérios e Companhias também, que explora bastante. Mas eu acho que a gente, como artista, precisa explorar mais o nosso urbano, né? Fora isso, eu acho particularmente que, por mais trágico que esteja sendo esse momento que a gente está passando, ele nos deu uma possibilidade gigante que é o teatro online e que a gente está explorando pouco. Porque, principalmente a gente que é ator de teatro, o nosso poder de alcance é muito pequeno, porque a gente fala para uma sala de teatro específica. E quando a gente vai para o teatro online, a gente tem gigante, a gente consegue falar para o mundo inteiro, assim. E essa experiência que eu estou tendo no Negra Palavra, que é um espetáculo que também é do coletivo que eu dirijo, Solano Trindade. Negra Palavra, Solano Trindade. A gente fez uma temporada online de 3 meses. A gente teve público de vários lugares do mundo. A gente agora acabou de fazer uma turnê virtual que a gente apresentou em Angola, em Guiné-Bissau, em Cabo Verde. E eu acho que a gente explora pouco como artista. Explora pouco no sentido artístico, porque tem um lugar que o público está saturado da tela, né? Que a gente está sendo obrigado o trabalho virou home office, tudo você interage ali, então você acaba tendo uma aversão. E é o nosso dever como artista explorar e aperfeiçoar essa experiência para que o público queira ver a gente, para que o público consiga ver, a gente possa comunicar. Porque pensa, um espetáculo do Negra Palavra Solano Trindade fala as poesias do Solano Trindade, que é um grande artista, um grande poeta, teatrólogo brasileiro. E olha a importância que tem a gente conseguir levar as poesias dele para vários lugares pro mundo. Então, para a gente é uma ferramenta incrível o teatro online, que precisa ser aperfeiçoado por nós mesmos. É verdade. Maravilha, muito obrigado, Orlando, pela sua entrevista. Desejo toda a sorte e sucesso para você, para o seu marido, para os seus projetos, porque tenho certeza que eles colaboram muito para a nossa cultura. Obrigado a todos que assistiram a entrevista. Por favor, sigam a gente nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, @QueroTeatro. Obrigado à Lei Aldir Blanc, que proporcionou que a gente produzisse essas entrevistas. E a gente se vê em breve nos teatros presenciais ou online para poder aproveitar as coisas boas que gente como Orlando Caldeira está fazendo por aí. Até breve!